Posso começar? Legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou repórter do site O Joio e o Trigo. Eu estou aqui com o professor Oswaldo Santos Baqueiro, que é professor doutor da USP, vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e ao Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Na veterinária da USP, ele coordena a rede Saúde Única em Periferias, e no IEA ele é docente do grupo de pesquisa das periferias, o N Periferias. Ele vai ser, ele é o convidado da mesa de hoje, né? Ele quem vai falar, eu sou responsável por fazer as perguntas para ele. Ele pediu também que eu me apresentasse. Bom, me chamo Marcos, como eu já disse, sou repórter do site O Joio e o Trigo, que é um veículo especializado na cobertura de alimentação e das implicações políticas da alimentação. Eu próprio já fiz reportagens a respeito dos frigoríficos, né? Tratei de acidentes, do índice de acidentes de trabalho em frigoríficos, dos acidentes de trabalho em cidades pequenas com frigoríficos de inspeção federal, de casos de intoxicação em frigoríficos da JBS, e há outras matérias no site também que vocês podem procurar, não só minhas, mas de outros repórteres a respeito desse tema. Então, feita a apresentação, quero passar a palavra para o professor Oswaldo. Caro Marcos, muito obrigado pela apresentação. Para a gente é uma grande satisfação contar com o apoio do Joio e o Trigo, que é um jornal que a gente segue, é um jornal que nos informa e faz esse trabalho independente, de qualidade e que apoia também a construção de sistemas alimentares alternativos, e de uma forma sensível a questões animais e ambientais. E como você disse, já abordaram inclusive temáticas relativas a frigoríficos, inclusive, como a gente estava falando pouquinho tempo atrás, a Gabriela que falou ontem, também contribuiu com uma matéria de vocês sobre os frigoríficos. Então, assim, eu fico bastante feliz de a gente estar tendo esses apoios, essas intersecções, porque é justamente o que a gente precisa para fortalecer essas alternativas e levar informação para diferentes públicos. Aqui a gente está trabalhando com uma série de informações um pouco mais voltadas para um público acadêmico, mas que de qualquer forma me parece que podem ser aproveitadas por um público mais amplo. Hoje a gente está no quarto encontro. Para quem não assistiu ainda os anteriores, mesmo para quem assistiu e lembrar um pouco, nós começamos com o Jan Segata. Ele trabalhou um artigo de base, que foi escrito por ele, pelo grupo dele, sobre a Covid e o capitalismo na carne, e foi um encontro interessante para entender melhor por que esses surtos que têm acontecido nos frigoríficos, esses surtos de Covid, eles não são eventos isolados ou restritos aos estabelecimentos, porque, como a gente viu, esses frigoríficos eles estão inseridos num sistema produtivo bem maior, e na verdade num sistema de produção e reprodução social capitalista que vai para além de um sistema econômico. É justamente isso,
um sistema que molda formas de vida e é nesse contexto que se inserem os frigoríficos para apoiar uma lógica que é de produção de lucro e de acumulação de riquezas. Então, o objetivo não é fornecer condições e trabalhos saudáveis, né? E sim produzir mercadorias e, nesse sentido, a exploração da mão de obra e dos animais é chave para maximizar o lucro. Então a gente conseguiu entender um pouco melhor esse cenário no primeiro encontro. Aí no segundo encontro tivemos vários participantes, esteve o Daniel, a Márcia, a Priscila, a Maria Conceição, e eles discutiram um aspecto mais específico dessa precariedade, que tem a ver com a exploração de mão de obra imigrante e vulnerável. Então, eles fizeram vários apontamentos, desde a carga psicológica que deve ser enfrentada, né, nos diversos trabalhos, das estratégias para lidar com essa carga, até essa vulnerabilidade mais ampliada que digamos que acomete a esses imigrantes e que, por exemplo, abrange dificuldades de acesso a serviços de saúde, barreiras culturais, barreiras linguísticas. Eles comentaram alguns casos de haitianos e várias particularidades das realidades que eles estudaram. Como no primeiro caso, na verdade, como em todos os encontros, o debate teve como base uma pesquisa que eles realizaram. Então, eles encontraram particularidades de alguns locais do sul do país. E o interessante é ver que se por um lado se tem essas particularidades, por outro lado se tem uma exploração mais sistêmica, porque isso é fácil de ver com uma simples busca de material acadêmico que discorre sobre essa exploração de mão de obra imigrante em outros países, seja do norte global ou países mais subalternos. Depois ontem o encontro foi com a Gabriela, que fez lá a matéria com vocês, e foi também bastante enriquecedor, porque também, como a gente estava conversando poucos minutos antes, ela teve uma experiência bem rara, uma oportunidade bem rara, que foi a de conseguir entrar em frigoríficos e fazer uma pesquisa. E assim foi até comentado também na fala de assim, como isso foi possível por conta de amizades que colaboraram muito para poder levar a Gabriela a pesquisa para dentro. E essa própria situação da dificuldade, o fechamento dos frigoríficos, nos comentava a Gabriela, já se torna um indicativo daquilo que não quer ser mostrado. Por que é tão difícil entrar num frigorífico, inclusive para fazer uma pesquisa no âmbito da medicina veterinária, que pode ajudar a mapear riscos, a gerir esses riscos. Então, que é algo que inclusive tem o potencial de melhorar as condições de trabalho
de biossegurança, de produtividade, mas inclusive nesses casos há uma dificuldade para ingressar e ter contato com essas rotinas internas. A Gabriela conseguiu e nos trouxe diversos relatos, desde conversas que teve com os trabalhadores em diferentes setores, até o acompanhamento das próprias rotinas de abate dos animais, na tipificação de riscos que ela fazia. Então, como há diferenças, né, nesses locais internos, em termos de temperatura, de exposição a riscos químicos, fisiológicos, ergonômicos, mentais. E ela fez também um link com o debate do segundo dia, no qual, no final, se discutiu essa possibilidade de estar levando melhorias para as condições de trabalho. A Gabriela resgatou isso, inclusive trouxe exemplos de legislação e de mobilização de sindicatos que contribuíram para efetivar algumas melhorias. Só que também a partir da descrição da situação dessas rotinas internas, dessas vivências que ela teve, dos relatos dos trabalhadores, e também amarrando isso com os dois debates anteriores, fica claro que essas possibilidades de melhoria são bastante limitadas, justamente porque a exploração de trabalhadores e de animais de produção que sequer são considerados nessa condição de trabalhadores. Aliás, pequeno parênteses, essa é uma discussão que felizmente vem crescendo desse estatuto de trabalhador de animais não humanos, mas enfim, essa é outra conversa. Dada essa necessidade de explorar para gerar e maximizar lucro, as possibilidades de melhorias, mas de qualidade, e no pequenos, digamos, aprimoramentos pontuais, é algo difícil de se pensar. Então, por isso que também se discutiu ao longo das discussões e que também vocês colocam muito bem, é necessário, sim, trabalhar nessas melhorias, só que simultaneamente pensar na construção de alternativas e a gente se permitir pensar por fora desse agro todo, que é no fundo uma proposta ideológica que quer cooptar para que tudo quanto tiver relação com produção de alimento vire agronegócio e produção de mercadoria. Então foi mais ou menos esse o percurso esses dias das discussões, e hoje a gente também vai continuar linkando com isso. Só que hoje a gente vai ver um assunto que ele é ainda mais omitido. Porque, no fundo, o que ficamos discutindo foi uma série de violências institucionalizadas. E o que hoje a gente vai discutir são violências institucionalizadas e legitimadas. O que hoje a gente vai discutir são violências criminalizadas. E essa adjetivação, ela é chave
para entender a palestra de hoje e a relação, inclusive, com outras abordagens acadêmicas da violência que é praticada tanto contra animais não humanos como contra outras pessoas. Por que eu digo isso último? Porque na medicina veterinária, no direito, existem alguns círculos, e inclusive em outras áreas do conhecimento também, na psicologia, na sociologia, um pouco menos, que se fala de uma tal teoria do link. Justamente para tratar esse assunto da relação da violência perpetrada contra animais não humanos e a violência interpessoal. Só que o que acontece? Nessa teorização, o que se chama de animais, na grande maioria dos casos, acaba sendo o quê? Cachorrinho e gato, animal de estimação. E aí todo o resto de animais são desconsiderados. Entra um ou outro passarinho que é de estimação, mas o que se considera principalmente são esses animais de estimação e os que são mais abundantes, ou seja, cães e gatos. E as abordagens dessa perspectiva também são um tanto fragmentadas, no sentido de localizar o problema nos indivíduos, nos perpetradores, num problema psicopatológico, que sem dúvida em muitos casos está presente, mas há uma desconexão com o contexto. E isso é muito curioso porque nesse discurso da teoria do link se fala bastante da vulnerabilidade das vítimas para teorizar essas relações. Então, no contexto domiciliar, se tem vítimas que são mulheres, se tem vítimas que são esses animais de estimação, se tem vítimas que são idosos, porque todos são vulneráveis. E ao se falar isso, então, por consequência, se traça já um perfil desse perpetrador como sendo masculino. Isso que é muito curioso, porque apesar disso tudo, não se tem discussões do papel do patriarcado, do machismo e dessas condições mais estruturais que determinam essa violência doméstica. E isso tem bastante relação com uma opção metodológica que se fez uns anos atrás de dizer, olha, vamos estudar isso aqui, restringindo o que são casos de violência desaprovados socialmente. Isso traz uma série de conveniências operacionais, metodológicas. Fica mais fácil estudar alguns assuntos, se delimita o escopo. Isso não assim, isso é aproveitável e deve ser feito. Só que, apesar de que um tempo atrás foi feito com ressalvas e de maneira explícita, dizendo que isso estava sendo feito, depois meio que se naturalizou. E se esqueceu que as violências, elas não são apenas as que são desaprovadas por uma maioria social ou por um grupo social que tem mais voz. E se naturalizou também a questão de não existir violência contra outros tipos de animais, que é o caso do que foi discutido nos dias anteriores, dessas violências institucionais e que acontecem em massa e com muita intensidade
dentro dos frigoríficos. Então, isso que a gente vai discutir hoje, a partir também, como nos casos anteriores, de um artigo de base. E aí, esse artigo de base, ou melhor, uma diferença em relação aos debates anteriores, é que esse artigo não é da minha autoria. Esse artigo foi escrito por uns colegas, pela Amy, da Universidade de Windsor, e pela Linda e pelo Tom, da Universidade de Michigan, que eles agora estão em período de férias, e por isso não conseguiram comparecer aqui. Mas de qualquer forma, a gente consegue aqui discutir muito bem o que foi colocado lá, e dá para se pensar até como vantagem que a discussão pode ser feita em português, ligando um pouquinho mais com o que já aconteceu aqui no evento, e também assim, espero que seja possível trazer uma discussão mais genérica, que se trata de uma pesquisa com caráter técnico, que se vale de umas metodologias que não são necessariamente familiares para todo mundo. Então eu vou tentar resgatar esse percurso metodológico que foi usado, sem entrar tanto nos detalhes técnicos, e tentar entender por que foram feitas as diferentes coisas que compõem essa pesquisa. Bom, para isso eu vou compartilhar uma apresentação. A pesquisa tem essa tradução. Eu omiti uma pequena parte, daqui a pouco vou explicar porquê, e a gente vai entender essa parte, mas é basicamente isso: frigoríficos incrementam nas taxas de criminalidade nas comunidades circundantes. Análise empírica do transbordamento. Essa palavra aqui, ela ganhou popularidade agora com a pandemia, seja como transbordamento ou como spillover, e basicamente é o que se refere a um pulo de uma espécie para outra. Isso é um termo bastante comum na epidemiologia, nas zoonoses. Só que aqui ele é bastante interessante, porque se refere ao transbordamento de um agente biológico, e sim à violência. Então a gente vai ver um pouco de que se trata essa pesquisa. E eu gostei bastante o início, porque remete a uma geografia que ela também serve para ligar alguns pontos, que é o Chicago. Em outros contextos, por exemplo, é uma geografia que mostra que o Henry Ford, o cara lá da Ford, do Fordismo, assim, essencial também para essa lógica capitalista do século passado. Ele conta na sua autobiografia que ele teve a inspiração desse Fordismo, do modelo, nas linhas de desmontagem
de carcaças nos frigoríficos do Chicago. Então ele viu lá a especialização do trabalho, essa alienação do trabalho, como que funcionava essa desmontagem, e pegou e lhe deu a volta a esse processo que ele viu e o transformou em linhas de montagem. E esse modelo também ele é discutido em outros âmbitos, porque serviu também como um modelo de referência para as estratégias nazistas nos campos de concentração, para organizar essas linhas de processos. E aqui, nesse artigo, eles remetem ao Chicago, no início do século XX, mas por outro caminho. Eles resgatam o livro do Upton Sinclair, que foi um jornalista e escritor da época, que escreveu esse livro aí, The Jungle. E dá até para fazer um paralelo com a apresentação de ontem. Porque ele foi lá e fez um retrato minucioso das condições internas dos frigoríficos. E para ele ficou muito claro e colocava de maneira muito convincente a relação de coisas que aconteciam dentro dos frigoríficos com realidades na vizinhança. Então, uma das coisas que ele comentava lá no livro era que depois do período do almoço se organizavam umas brigas entre os trabalhadores do frigorífico. E para ele, essa e outras violências tinham uma base na violência implicada nesses atos de matar e desquartejar outros seres. Então a Amy, a Linda e o Tom pegaram esse livro do Sinclair e transformaram isso num rótulo para uma hipótese. Eles começaram a falar da hipótese do Sinclair. E aí daí vem a questão do transbordamento. Né? Então esse é o artigo, né? E essa foi a parte que eu tirei lá na tradução, porque de entrada me parece que fica um pouco difícil de entender o que tem a ver isso tudo com The Jungle, com a selva. A gente está falando de frigoríficos, de violência, de transbordamento, e de repente aparece lá The Jungle. E além disso, para entender de que se trata, há que se conhecer esse precedente do Sinclair. Então por isso que eu preferi deixar o The Jungle só para agora. Muito bem. Como eu comentei, o artigo ele é bastante técnico, mas de qualquer forma, em várias áreas se tem familiaridade com a abordagem. Eles pegaram os dados em painel e basicamente o que isso quer dizer é que são dados nesse caso, com atributos espaciais e com atributos temporais. Então eles pegaram lá informações sobre quantidade de trabalhadores, sobre notificações e registro de criminalidade, entre outras informações, por ano, num período compreendido entre o 94 e o 2002. Então esses seriam os atributos temporais, que estão referenciados pelo ano. E o atributo espacial
tem a ver com a localização e com a divisão geográfica trabalhada nos Estados Unidos, que são os condados. Então, eles pegaram 581 condados de estados com leis que lá se denominam Right to Work, que são leis que possibilitam aos trabalhadores não aderir a sindicatos nem contribuir monetariamente com esses sindicatos. E usaram algumas técnicas para quantificar associações e controlar os efeitos de algumas dessas associações, basicamente para criar cenários de comparação, digamos dessa forma. E adiantando, então, eles vão chegar à conclusão de que as evidências que levantaram dão suporte a esse efeito Sinclair, ou seja, que o trabalho nos frigoríficos incrementou a ocorrência de vários tipos de crimes. E o que a gente vai fazer agora é ver como que eles chegaram a essa conclusão e depois podemos discutir um pouco mais enquanto que a gente concorda, discorda do percurso e, enfim, dos desdobramentos e ligações com o que a gente já discutiu no evento. Bem, eles partem de uma revisão do que tinha sido feito no âmbito da criminologia dos frigoríficos ou da sociologia da violência, do crime ligada aos frigoríficos, para dizer que, então lembrem, isso aqui é da primeira década desse século, esse artigo. A série temporal vai até o 2002. Então, eles comentam que já havia uma discussão sobre a indústria dos frigoríficos e como o crescimento dessa indústria vinha sendo acompanhada, logicamente, por um aumento na quantidade de animais abatidos, pela consolidação corporativa, pela realocação de frigoríficos para áreas rurais, por perdas salariais e por recrutamento de trabalhos migrantes. Então vejam, aqui volta a sair o discutido no segundo dia. E eles classificam o tipo de efeitos estudados em 3 grandes categorias. Uma relativa a efeitos ambientais e na saúde humana das comunidades vizinhas, outra sobre os impactos nos trabalhadores em si, e uma terceira dos impactos sociais nas comunidades vizinhas. Então, que é aqui onde entraria essa pesquisa. É claro que isso aqui é só uma categorização para organizar e apresentar as informações, mas no fundo isso está muito relacionado e não se trata de eixos independentes. E no que diz dessa última categoria, alguns efeitos sociais já tinham sido identificados. Um deles, a diminuição na oferta da moradia por conta desse recrutamento de imigrantes. O outro, o aumento na demanda de assistência social por conta da perda salarial, de acidentes de trabalho, de incapacidade, de desemprego. Vamos ver por que isso do desemprego. E também aumento da criminalidade.
E esse aumento era atribuído principalmente a casos domésticos, de violência, de crimes no ambiente domiciliar, doméstico. Bem, especificamente nesse último quesito, a sociologia da criminalidade comunitária cogitava algumas explicações. Características demográficas dos trabalhadores. Então, se pensavam em atributos como a idade, o gênero e o estado civil para localizar a problemática, principalmente em jovens solteiros, como os perpetradores e como sendo o principal problema desse aumento na criminalidade. Se considerava também que o problema podia estar associado ao crescimento populacional e à desorganização social. Então, é o que chamam dos boom towns, das cidades, dos povos, das cidades boom. Porque, lembrem, eu estava comentando da realocação dos frigoríficos para as áreas rurais. Então, se levavam os frigoríficos e atrás dos frigoríficos, então, vinha o recrutamento dos trabalhadores. E esse recrutamento era o quê? Era um contingente, um grupo de pessoas que chegava na comunidade e essas pessoas, elas vinham com um outro background cultural, com outros valores, que entravam em choque com o que estava estabelecido localmente, e aí isso gerava disrupção na coesão social, se manifestando na criminalidade, se manifestando em problemas mentais, em isolamento social, em suicídio e em outros aspectos. E ainda se falava do desemprego como determinante dessa criminalidade. Por quê? Isso também dá para ser entendido a partir das falas anteriores. Porque essas condições de trabalho extenuantes e insalubres dificultam a estabilidade nessas vagas. Então, como consequência, há uma rotatividade. Nem todo mundo fica por bastante tempo, que aí, então, quem sai não necessariamente vai passar a ser empregado, a ter uma melhor condição, e a isso se atribuía o aumento da criminalidade nesses condados, nessas comunidades que recebiam os frigoríficos. Então, era esse o entendimento. Mas aí os autores, então, fazem um questionamento, que é o seguinte: por um lado, são hipóteses plausíveis, mas elas não têm um embasamento empírico. E por outro lado, não há nenhuma consideração ao tipo de trabalho que se realiza dentro dos frigoríficos. E o que eles tinham em mente é justamente a violência perpetrada contra os animais. Então, para eles, isso era um fator importante e devia ser considerado. Porque, inclusive, havia algumas pesquisas que relacionavam
o estresse, digamos assim, a insalubridade, de forma genérica, do trabalho com a criminalidade, com o alcoolismo, com vários problemas. Só que a fonte desse estresse, a fonte dessa insalubridade não era discutida, e muito menos se fazia menção à violência. E isso foi justamente o que eles se propuseram a olhar com mais cuidado. Mas vale também mencionar outra contextualização que eles fazem e que tem também a ver com o comentário inicial que eu fiz da teoria do link. Porque há outras perspectivas. A forma de estudar a violência multiespécie não se restringe à teoria do link. E existe o que alguns denominam, por exemplo, como criminologia verde. Também não é para entender que são só essas duas perspectivas. Mas essa aqui é outra, e essa, por não estar limitada a cachorros e gatos de estimação, tem um escopo maior e tem sido usada para se pensar a situação dos frigoríficos. Essa criminalidade verde se refere de forma muito superficial a danos à humanidade, ao ambiente e a outros animais cometidos por instituições e por pessoas ordinárias. Então vejam que aqui há espaço para a violência institucional e legitimada, multiespécie, sem necessidade de se restringir aos animais de estimação. E sob esse olhar, os frigoríficos são entendidos como um espaço conveniente para estudar a violência institucionalizada contra animais não humanos. O que se falava no momento é que então se tinha relações marcadas por autoridade e poder, ou seja, relações institucionalizadas, que abriam a possibilidade de violência extra-institucional. Então vejam que o que eu estou colocando aqui é a hipótese do transbordamento, do spillover, em outras palavras. Inclusive, se tem precedentes para isso, no caso de instituições militares e de prisões, por exemplo, onde as violências internas a essas instituições transbordam para outros âmbitos sociais. Daí vem a hipótese desse trabalho, que diz o seguinte: o trabalho em frigoríficos está associado ao aumento de taxas de criminalidade, mesmo controlando supostas variáveis explicativas. Ou seja, há recursos metodológicos para, como diz aqui, controlar essas possíveis causas que eu mencionei, características demográficas, os booms populacionais e desestabilização, desorganização social e o desemprego. Então, controlar o efeito disso, digamos, em outras palavras, homogeneizar isso nos condados avaliados para tentar ver só a variação na quantidade de trabalhadores nos frigoríficos. E uma segunda parte dessa hipótese diz o seguinte: o aumento nessas taxas é maior do que o observado em outras indústrias que usam o mesmo tipo de força de trabalho, têm altas taxas de acidentes
e de doenças laborais e se valem de trabalhos repetitivos sem envolver o desmembramento de animais. Quer dizer, a segunda parte é mais um esforço no mesmo sentido de tentar isolar o efeito dos frigoríficos, porque o efeito ali talvez pode ser assim, o que eu digo como efeito dos frigoríficos é esse trabalho violento. Porque o que acontece? O frigorífico pode sim ter um efeito na criminalidade, mas não é pelo trabalho violento contra os animais, e sim por características como as mencionadas aqui nessa segunda parte, porque a gente viu isso também ontem, porque tem trabalhos muito repetitivos, pelos acidentes, enfim. Então, por isso que eles pegam e dizem, por um lado, vamos controlar o efeito dessas outras possíveis causas. E vamos também controlar algumas variáveis inerentes ao tipo de trabalho. E tentar assim, isolar o máximo possível o efeito desse trabalho que é próprio, que é característico dos frigoríficos, que é essa violência, esse matar, esse desmembrar. Então, eles pegaram esses 551 condados e mais um esforço de isolamento, pegaram condados não metropolitanos ou adjacentes a áreas urbanas. Por quê? Porque há um efeito, há características urbanas que também podem se difundir na vizinhança, e isso pode confundir o efeito que quer ser avaliado. E aí eles pegaram umas técnicas estatísticas que permitem justamente fazer esse controle, ajudar nesse isolamento, e ainda por cima, essa é uma característica conveniente, que é incluir um termo que permite quantificar efeitos tempo invariantes dos condados. O que isso quer dizer? Eles pegam algumas variáveis associadas às hipóteses, conseguem controlá-las. Eles pegam algumas variáveis de outras indústrias, conseguem controlá-las. Mas não é só isso o que está por trás da criminalidade, essas variáveis específicas, né? Um conjunto restrito. Então, ao eles incluir um termo tempo invariante, conseguem representar características próprias de cada condado de forma inespecífica e que com isso eles conseguem representar, digamos, processos históricos ou particularidades geográficas que estão aí nesse condado e não em outros. E por meio dessas técnicas estatísticas, isso pode parecer uma coisa cabulosa para quem não tem familiaridade, mas não é nada demais. De qualquer forma, é isso que eles fazem. Então, quantificar alguns efeitos, controlar outros e ter também uma consideração sobre particularidades de cada local. Aí, o que eles enfiaram lá nesse modelo? Então, o que eles, a variável explicativa, o principal efeito que queria ser avaliado era o do número de trabalhadores em tarefas de abate. Então, quanto que variações nesse número se refletem nas taxas de criminalidade. Agora, como essas taxas de criminalidade dependem de outras coisas, eles controlaram algumas delas.
como quais? A densidade populacional, o total de homens, a quantidade de homens na faixa de 15 a 34 anos, o total de pessoas pobres de acordo com o indicador de pobreza do país e do momento, migrantes internacionais, quantidade de imigrantes internos, total da população não branca e taxa de desemprego. Vejam que são variáveis relacionadas com essas outras explicações cogitadas, características demográficas, crescimento populacional e desorganização social. Bom, isso aqui não fica, essa desorganização social não consegue ser capturada com essas variáveis. E desemprego. Mas está aqui a parte da migração dos migrantes dentro dessa categoria de características demográficas. E que, por sinal, isso, assim, eu mencionei atributos discutidos academicamente, idade, gênero, estado civil, mas na mídia o que se discutia muito em termos demográficos era essa condição de imigrante. E isso era, inclusive, um elemento eleitoral determinante. Em Iowa, por exemplo, essa foi uma das grandes bandeiras. Os migrantes trabalhando nos frigoríficos, e foi uma bandeira que permitiu lá o candidato tirar a cadeira do cara que levava, eu não lembro agora quanto tempo, acho que 16, sabe? Não lembro agora, mas levava bastante tempo e com essa bandeira ele conseguiu se eleger, de controlar essa migração associada aos frigoríficos. Bem, então aí eles vão fazer umas escolhas metodológicas que basicamente tem a ver com o seguinte. Por um lado, eles vão criar escalas e ver o efeito do número de trabalhadores nessas escalas. Então, são escalas que vão medir taxas de criminalidade e, por outro lado, vão pegar quantidade de crimes, né? Contagens de crimes de diversos tipos e vão ver o efeito do número de trabalhadores nos frigoríficos em tarefas de abate nessa quantidade de crimes. Na parte das escalas, então, vão criar uma que vai considerar conjuntamente estupro, assaltos, invasão de propriedade privada, fraude também, posse de propriedade alheia, vandalismo, ofensas contra a família, desordens da conduta. Aí vão pegar... isso são crimes que dizem sobre detenções que de fato aconteceram. Aí, por outro lado, vão criar uma escala de notificações. Então, uma notificação de estupro, uma denúncia de assaltos, de invasão de propriedade privada, de roubo de veículos, de incêndio culposo. E nesse outro grupo das quantidades, eles vão criar também, vão considerar, por um lado, detenções relativas à quantidade total, ou só por crimes violentos, por homicídio, por estupro, por crimes domiciliares, sexuais, assaltos e, por outro lado, de novo, notificações. Então, índices que se trabalham no lugar de criminalidade, homicídios, estupros e assalto. Então, eles pegaram 4 medidas, na verdade não 4 grupos de medidas de criminalidade para ver o efeito
do número de trabalhadores nos frigoríficos nesses grupos de crimes. E para controlar, ou comparar com... Controlar, na verdade, o efeito dessas outras indústrias, eles consideraram indústrias de forjado de ferro e aço, de manufatura de trailers de caminhões, estampado de metais para veículos, manufatura de sinais e lavanderia industrial. Aí criaram 3 modelos. Então, um modelo que eles só colocavam lá a quantidade de trabalhadores. Aí outro modelo no qual eles controlavam essas outras possíveis causas. O efeito dessas outras aqui é detalhar nada. Eu só quero dizer o seguinte, que os 3 modelos trouxeram evidência da relação positiva entre o número de trabalhadores e a criminalidade. Ou seja, quanto maior o número de trabalhadores, maior também era a criminalidade. E isso aconteceu mesmo controlando por essas outras possíveis causas, e mesmo controlando essas outras possíveis causas e aquilo que era comum, ou melhor, condições de trabalho que também poderiam vir a explicar, mas que não tem uma relação direta com essa violência praticada contra os animais. Então, daí vem a evidência empírica que vai dar suporte à conclusão. O que já deve ter notado, quem tem familiaridade, é o pouco poder explicativo desses modelos, que na verdade é algo também esperado em vista da complexidade do fenômeno estudado, mas que de qualquer forma é um poder explicativo baixo. Então os modelos em si, para explicar o fenômeno como um todo, eles são fracos e acabam sendo usados aqui para fazer essa comparação e mostrar que o efeito desse número de trabalhadores ele está presente mesmo controlando por outras possíveis, ou melhor, considerando outras possíveis explicações, né? Então isso aqui vai ser mais evidência na mesma linha. E aqui essa é uma tabela que ela traz umas figuras um pouco mais interpretáveis. O que isso mostra aqui? Eles nos comentam que, em média, lá no momento, nesses condados, os frigoríficos tinham 175 empregados. Então, se a gente considerar essa média em relação a condados que não tinham frigoríficos, esses modelos indicavam um aumento aqui de um pouco mais de 2 detenções e aqui de um pouco mais de 4 notificações, né? Então tinha um aumento, ele parece não muito expressivo, mas o que chama a atenção aqui é que o efeito, né, dos frigoríficos maiores, que empregam muito mais pessoas. Porque os efeitos aqui de acrescentar um trabalhador são minúsculos. O que acontece é que quando os frigoríficos são grandes e trazem muitos trabalhadores, aí a situação muda. E o que isso aqui está mostrando é que nesses grandes frigoríficos,
se essa quantidade de empregos mais do que dobra as taxas de criminalidade. Então, isso sim passa a ser bastante expressivo. Dizer que esses frigoríficos de grande porte mais do que dobram as taxas de criminalidade. É isso que está mostrando essa tabela aqui. Isso é no que diz a essa estratégia de olhar para as taxas. Nessa outra estratégia, que é para ver as quantidades, eu não trago as tabelas, porque elas são muito grandes. No entanto, não faz falta. Com esses 3 itens aqui, nós resumimos bem esse grupo de achados. O que eles encontraram? Uma relação positiva com o total de detenções, com as detenções por crimes violentos e com as detenções por estupro e outros crimes sexuais. Ou seja, esse trabalho nos frigoríficos o associaram com esses 3 tipos de desfecho. E aqui volta a se mostrar esse efeito mais marcado dos frigoríficos de grande porte. Então, a gente pode pensar lá nesse eixo aqui vertical como numa medida de magnitude da criminalidade. E a gente vê que, bom, quando não se tem frigoríficos, há uma situação de base em termos de criminalidade. Conforme aparecem os frigoríficos, essa situação de base muda pouco quando os frigoríficos são pequenos, só que quando os frigoríficos vão ficando maiores, aí a criminalidade também começa a mudar bastante. Então, são esses os achados de... Nossa, será que está transmitindo bem? Acho que sim, né? Espero que sim. Tudo bem, Lígia? Tudo certo. Tá, então tá joia. Então, essa contribuição que a Amy, a Linda e o Thomas nos trazem é uma contribuição que complementa o que nós discutimos, porque vejam que, voltando também um pouquinho, primeiro fazemos uma reflexão desse contexto capitalista. Depois vamos ver situações locais do trabalho migrante. Depois vamos lá a ver digamos, um estudo de caso. É mais do que isso, o trabalho da Gabriela, mas é ir lá e fazer esse acompanhamento, essa descrição. E aqui com esse trabalho, o que a gente vai ver é uma evidência empírica de porte populacional que fica mais robusta num conjunto no qual nós consideramos as discussões anteriores. Se a gente pega isso que eu apresentei de maneira isolada, a gente fica apenas com essa tentativa de ligar as violências e com uma evidência empírica que inevitavelmente tem uma série de limitações, só que quando nós compreendemos essa realidade dos frigoríficos a partir dos debates anteriores, isso que eu estou mostrando aqui vai ganhar muito mais sentido. E me parece que também é plausibilidade.
Basicamente é isso o que eu quis trazer aqui para vocês e, e a gente pode passar então para os questionamentos. Vamos lá, então, professor. Eu tenho duas perguntas aqui para iniciar a discussão. Tá me ouvindo? Tô. A primeira pergunta é o seguinte: a inclusão de práticas de bem-estar em abatedouros no Brasil teve como grande influência a intenção de evitar perdas econômicas causadas pelo estresse dos animais antes e durante o abate. Podemos considerar, ao longo prazo, que as medidas de bem-estar podem alcançar também a saúde dos trabalhadores do ramo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é assim: você acredita que para esse trabalho que lida constantemente com a morte de animais sencientes e consequentemente gera tantas consequências, como até o aumento da taxa de criminalidade, existe realmente algum tipo de solução viável e efetiva? Bem, olha, esses trabalhos, as duas perguntas, elas podem ser encaixadas também nessa discussão que tivemos de melhorias limitadas e da necessidade de pensar em alternativas. O trabalho em bem-estar, ele tem o potencial de trazer alguns ganhos. E na impossibilidade de uma mudança de um dia para outro, então de amanhã a gente acordar e já não ter agronegócio, então me parece que é necessário pensar numa frente de mudanças graduais de mitigação. E é aí onde entra o bem-estar. É uma questão mais de mitigação. E isso não sei se sempre é visto dessa forma, porque o próprio termo bem-estar pode dar a impressão que é isso, é bem-estar, mas se a gente pensa nas condições pelo que tem que passar os animais, se a gente pensa no seguinte, que de entrada nas contas se coloca uma taxa de mortalidade aceitável. E que é essa taxa de mortalidade, visto de outra forma? É uma situação que é tão extrema que causa a morte de muitos animais. Porque, dado o porte da escala produtiva, essas taxas representam muitos animais. E vão representar condições tão extremas que esses animais não colapsam e morrem. Então, imagina em você uma coisa que é tão extrema que te mata. É isso que está por trás dessas taxas de mortalidade e que elas são colocadas na conta. Se acontece, tudo bem, isso vai dar lucro. O problema é se começa a aumentar muito e diminui a rentabilidade. Aí, qual que é o espaço do bem-estar? O espaço do bem-estar é, por um lado, aquilo que permite aumentar a rentabilidade. Então, aí os ganhos em bem-estar são pontuais e em alguns aspectos, né? E muitas vezes também associados a demandas de consumidores e tal, mas que isso também acaba sendo muito contornado pelo setor com discursos, né? E com todo um marketing que é impressionante. Assim, é só pensar nos livros das crianças, né? Que é muito difícil encontrar uma criança assim. Isso talvez até impossível, mas assim, você vai ver os livros das crianças, a maioria até saem lá com a fazendinha, os animais felizes, tudo mais, né? Então, desde aí começa essa formação a se moldar
as nossas mentalidades, na nossa forma de entender isso tudo. E no âmbito acadêmico também não é muito diferente. Então se colocam uns discursos que nos fazem pensar umas coisas do que é bem-estar. Isso se coloca então como uma grande verdade. Mas, de novo, eu ver, por exemplo, o que a Gabriela comentava ontem, de pegar enfim, pegar os fatos, as evidências e descrições de processos nessa linha produtiva para entender que esse bem-estar está muito comprometido e acaba levando à morte de muitos animais. Agora, sobre os efeitos do bem-estar nos trabalhadores, também a gente consegue ver ganhos que já aconteceram, ganhos que podem vir a acontecer, porque no momento que se incorporam ferramentas etológicas, conhecimento do comportamento dos animais, alguns procedimentos, eles podem se tornar mais eficientes. Então, aí onde o lance vira compatível, né? E o pessoal fica feliz do agronegócio e de quem pesquisa bem-estar, porque aí você ganha em bem-estar e ganha em rentabilidade. É isso que mais se busca. Aí há espaço para o bem-estar. Em muitos casos, essas mudanças no manejo dos animais também se traduzem em segurança para os trabalhadores. Então, para conduzir os animais até as salas de abate, durante o transporte, durante a insensibilização, há muitos espaços nos quais os animais eles podem ter um melhor manejo, e isso vai ser bom para as duas partes. Só que esse bom, acredito que deve ser interpretado com essa ressalva. É um bom que, na verdade, é uma mitigação, ou seja, um menos ruim, né? Então, eu diria que é por aí essa questão do bem-estar. A segunda pergunta é sobre viabilidade Se é possível se manter esse sistema de abate de animais, né? Sim, olha, existe algum tipo de solução viável e efetiva para isso? Olha, solução... assim, eu pensaria mais em termos de solução viável e efetiva para o sistema de produção de alimentos, né? Porque pensar num abate dentro dos frigoríficos, num contexto do agronegócio, é aquilo que eu acabei de falar. Você vai ter alguns ganhos, mas isso vai ser bastante limitado e digamos que a gente vai conseguir algumas melhorias em termos da condição específica de cada indivíduo, seja humano ou seja animal, mas por outro lado a gente tem esse crescimento, essa massificação da produção. Então o que a gente vai ter, o que a gente está tendo e provavelmente vai ter mais, é mais animais e mais trabalhadores sofrendo, porque isso continua crescendo. Então o que eu vejo como saída, como viável, e que ao mesmo tempo é extremamente difícil também por essa cooptação ideológica do agronegócio, é começar a entender as coisas, começar a entender o que estão nos vendendo, né? O que estão nos vendendo? Querer colocar a carne suína na merenda escolar sem
o aconselhamento de nutricionistas. A ideia de que a gente tem que comer mais e mais carne, tomar mais leite, consumir mais e mais. Será que é isso mesmo? Onde está a evidência científica de que a gente tem que ir nesse sentido? Onde que está a pesquisa de qualidade que não é bancada pelo agronegócio, dizendo que é nesse sentido? Me parece que a evidência do que é uma alimentação saudável não vai exatamente por aí. Então, como parte da solução, a gente tem que parar um pouquinho, refletir e se questionar para onde que a gente está indo. O que nós estamos querendo produzir. Então aí vou te fazer a terceira pergunta, pode ser? Sim, eu sou... Acho que tem a ver com o que você está falando. Tá, mas pode concluir, perdão. Eu só vou concluir essa questão, né? E que nos dias anteriores se chamava a atenção também, né? De como agora durante a pandemia a gente vê que aumenta a produtividade, mas também aumenta a insegurança alimentar. E como solução, então, o que pode ser viável? Sabe o que é muito interessante? Que já tem iniciativas em curso e que já existem faz bastante tempo, na verdade. Dê uma olhada, por exemplo, na agroecologia. E as tantas iniciativas interessantes, só que, de novo, tem essa imposição e essa tentativa de ficar querendo colocar tudo dentro dos moldes do agronegócio. E a produção de proteína vegetal seria uma solução para os problemas relacionados aos frigoríficos? Eu acredito que sim, né? Porque, de novo, esses padrões de consumo de carne que a gente tem e que nos vendem, eu não vejo muitos correlatos com a saúde, pelo contrário. Então, a gente tem que começar a pensar de forma mais séria em que estamos comendo. Também não é simplesmente questão de dizer, então agora é para se comer mais vegetal. Porque voltamos à fala do Jean. Qual que é esse contexto todo? Né? Qual que é essa forma de vida que nós estamos tendo? Porque assim, se a gente vai passar de um padrão de determinado consumo de carne lá para consumir menos e mais vegetal, mas se a gente mantém essas assimetrias de poder, de autoridade, de exploração nas formas de trabalho, de extrativismo, de devastação, de uso de agrotóxicos, o que acabamos tendo um deslocamento da problemática e inclusive em termos de bem-estar animal é questionável, né? Porque que a gente vai ter com essas monoculturas gigantescas e cheias de veneno, não é algo exatamente saudável. Então, assim, a gente precisa muito repensar desde as bases em que estamos inseridos e onde nos inserem. Professor, eu tenho uma pergunta que eu mesmo elaborei aqui com base na sua apresentação. Uma dúvida e uma curiosidade, né, ao mesmo tempo. Os agentes dessa violência que ocorre nos entornos dos frigoríficos, eles são sempre os trabalhadores dos frigoríficos? Quem é que perpetua? Quem são os perpetradores dessa violência? Sim. Olha, sua pergunta é muito pertinente, que eu passei por alto fazer um comentário, mas em relação a esse estudo que apresentei, a gente não consegue dizer, porque esse é um estudo
que em alguns círculos se conhece como estudo ecológico. Então, o que é esse estudo ecológico? Você vê relações entre atributos de grupos. Então, você vê o que acontece dentro de um grupo, digamos, dentro dos frigoríficos, e vê o que acontece dentro de outro grupo, que é a vizinhança. Agora, dizer que essa violência é perpetrada pelo trabalhador, a evidência não é sobre isso. E se eu falar isso, se os autores falassem isso, aí a gente estaria cometendo o que se chama de falácia ecológica. Porque é uma evidência grupal levada para os indivíduos quando não se tem como fazer isso. O que acontece? Se faz esse desenho de estudo porque é o que os dados permitem, e aí eles vão costurar e vão interpretar, dar sentido, dar uma explicação a esses achados. E eles vão no sentido desse efeito Sinclair. Então, é por isso que eu fiz o comentário de que é algo que ganha sentido e plausibilidade quando consideramos o conhecimento que nos trouxe a Gabriela sobre os detalhes do trabalho dentro dos estabelecimentos. Que a gente vai juntando peças e não temos outro caminho. Porque não se tem as informações, os dados disponíveis para responder as perguntas que nós mais gostaríamos de responder. Então vai sendo esse quebra-cabeça, e é por isso que eu falo em sentido de plausibilidade e não de uma afirmação de que é isso que acontece ou é aquilo, que simplesmente não se tem como. E, na verdade, mesmo se a gente tivesse dados de indivíduos, iríamos ficar sempre falando em termos de ganhos ou perda de plausibilidade. Professora Luísa Beck pergunta: fico me perguntando quanto a questão da proteína vegetal não é também apropriada pelo agronegócio. Agora tem até comerciais no estilo agro-pop, só que mostrando a soja e carnes vegetais. Parece ser mais um desvio de uma alimentação natural, entre aspas, à alimentação do brasileiro mesmo. Arroz, feijões, mandioca, peixe, etc. Eu concordo. E por isso não é simplesmente falar de não consumir animais ou consumir menos animais. Que isso tem sentido, mas dentro de um contexto. E é exatamente o que se coloca. A produção de soja, de outras mercadorias associadas à alimentação estão muito controladas pelo agronegócio. Então, se a gente levar isso um pouco mais longe, com essas promessas que vêm aí como que chama? Da carne de laboratório, de carne limpa e tal. Claro, isso pode, por um lado, trazer contribuições, algumas melhorias, mas, de novo, tem que se pensar quais são as relações de trabalho, os níveis de concentração, né, que vão estar por trás disso, quais são também os impactos ambientais desse tipo de produção, que não dá para imaginar que isso é um sistema fechado, que você simplesmente entra, abre a porta do laboratório, entra e sai com carne. Se utilizam insumos, se utiliza tecnologia,
E o que está por trás dessa tecnologia e desses insumos? Então, tudo isso tem que ser considerado e eu diria que, em qualquer caso, uma resposta genérica é que nós podemos ter ganhos pontuais, melhorias em alguns aspectos, mas isso não pode desviar a atenção e nos alienar de um projeto de construção de uma sociedade mais justa. É isso. Quando falo de sociedade, me refiro a uma sociedade multiespécie. Certo, um dos problemas, o Joey inclusive vai publicar um episódio do podcast Prato Cheio a respeito da chamada carne de laboratório, né? E um dos problemas é o alto consumo de energia e o outro é a dependência do sangue de bezerro como um dos substratos para o crescimento das células implantadas, né? Que precisam crescer ali em condição de laboratório, né? E o desafio dos cientistas é encontrar um outro substrato, um outro suco, vamos dizer assim, onde essas células possam crescer e que não tenha origem animal. Sim. Né? Mas esse é o grande problema hoje em dia. Né? Isso, olha, eu não conheço as minúcias, mas aí eu diria o seguinte, sem dúvida, a primeira consideração do consumo de energia é algo que deve ser bem mapeado. Na segunda consideração, então, quando você quer um produto vegano, claro, isso é um problema. Mas, como caminho intermediário, também tem que ser visto com mais cuidado, porque uma coisa é você colocar as coisas em termos de usa e não usa. Então, usa suco ou não usa suco de animal. E outra coisa é você dizer quanto usa. Porque uma coisa é produzir 1 quilo de carne, que envolve determinada quantia de animal, coloquemos nesses termos, e outra coisa, 1 quilo de carne que envolve mais ou menos dessa quantia. Então, essa consideração ela também tem que ser colocada aí na conta, porque não é um problema binário. Certo. E esse efeito Sinclair, ele pode ser observado no Brasil também? Tem evidências de que isso também ocorre aqui? Eu não conheço nenhum efeito, nenhum estudo. Mas assim, eu não tenho dificuldade para pensar isso de forma genérica. Justamente pelo que é um frigorífico, pelos processos que ocorrem dentro, pela padronização que se tem e que se busca o tempo todo. Então, você entra num frigorífico aqui, você entra num frigorífico nos Estados Unidos, assim, muitas vezes você não vai encontrar coisas tão diferentes assim, né? Inclusive, a gente sabe que o que está por trás dessas cadeias produtivas são transnacionais. Então, você tem lá o dono, né, que tem os frigoríficos na Europa do Leste, nos Estados Unidos, na América Latina, né, na África. E claro, vai ter alguma margem de variação por conta de legislação, eventualmente, o porte dos frigoríficos vai levar a diferença, mas aqui no Brasil a gente tem frigoríficos também de diferente porte. Então, e vendo o que a gente viu aqui nos dias anteriores, eu não tenho dificuldade para pensar nesse efeito. O que você
que você falou é importante lembrar, né? A JBS é a segunda maior processadora de carne dos Estados Unidos, sendo que é a maior do Brasil. Então, realmente tem aí pelo menos uma conexão entre as empresas, né? Os donos das empresas são os mesmos e são dois países continentais, né? Tem isso, por um lado. E por outro lado, tem os requisitos de biossegurança para o comércio internacional. E isso é mais um fator que dá peso à padronização, à homogeneização dos processos que ocorrem dentro dos frigoríficos. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Uhum. Vejo muitas pessoas Vejo muitas pessoas falando sobre não abolir o consumo de carne, mas sim produzi-la por outros meios, como pela agroecologia. Mas fico pensando, enquanto esse sistema não é adotado em larga escala, é saudável do ponto de vista social, ambiental e animal consumirmos carne proveniente de frigoríficos tradicionais? Olha, é que eu acho que é uma questão de falta de alternativas. Assim, a gente pode pensar o saudável em termos digamos, de riscos biológicos, de qualidade do produto. Né? E a Gabriela também disse ontem, bom, nós temos uma vigilância que ela funciona e o que passa por essa vigilância, então vai garantir certa qualidade. Então, nesse sentido, a gente iria receber um produto com determinadas características, qualidades. Só que, por outro lado, tem o significado em termos de dieta, quanto que você consome, né, como que isso vem a compor, na verdade, esse leque nutricional, né, e tem a ligação desse sistema, né, o que se comentava também, que o frigorífico ele não, o que acontece lá dentro tem ligação com processos de fora. Então, os animais que entram, eles vêm de algum lugar. E esses lugares, eles são extremamente insalubres. Isso, acho que quem não conhece e for atrás vai ficar impressionado com a quantidade de pesquisas sobre a poluição dessas unidades produtivas. A poluição ambiental, a poluição dentro dessas unidades produtivas é algo impressionante. Porque, veja, você tem os dejetos dos animais, você tem vapores, você tem químicos, você tem antibióticos. Tem aqui um pessoal que está familiarizado com essa problemática dos antibióticos, que inclusive a OMS a coloca como um dos 10 problemas de saúde mais sérios que vem aí pela frente. Então, a gente tem essa fonte de contaminantes, tem o desmatamento, tem a questão do trabalho. Então, isso eu não consigo ver isso como saudável. O que acontece? É que como isso tem o agronegócio tem se apropriado tanto disso, então muito do alimento que se consome vem daí. Então, se tem muito pouca opção, né? E boa parte da população simplesmente tem que consumir isso daí, que simplesmente é o que tem, né?
Então, é por isso que eu acho que tem que ser trabalhado em várias frentes. Uma, ir mitigando aos poucos e tanto quanto for possível dentro do agronegócio, mas sem se perder e acabar legitimando as coisas. E, por outro lado, ir se pensando nas alternativas. E nessas alternativas, assim, eu coloco tudo num saco só, mas lá também se tem que ter várias frentes, então, e processos que gradualmente vão melhorando, algumas vezes uma coisa, outras vezes outra. Eu vou, se você me der licença, professor, eu vou fazer uma errata aqui, porque o sangue, na verdade, que é utilizado não é o sangue do bezerro, é o sangue do feto do bezerro, que é conhecido como soro fetal bovino. Uhum. E esse é o grande problema, gera um dilema ético, né? Que você precisa abater não é só o bezerrinho, é a própria mãe. Você tem que abater a vaca prenha para conseguir obter esse material. Sim, mas veja que a questão é quantas vacas e quantos fetos você tem que matar para produzir 1 quilo dessa carne, né? Então, eu acho que isso que tem que ser pensado, né? Eu não sei, mas é importante pensar também nesse sentido, porque o dilema ético vai depender também de qual perspectiva você adotar. Se você tem uma postura utilitarista, isso é completamente fundamental, saber quantos que estão aí por trás. Eu não estou querendo aqui dizer que essa é a postura mais adequada, mas ela tem elementos que são relevantes e ajudam a guiar as coisas. E esse da quantidade, é, visto com ressalvas, é um deles. Não temos mais perguntas aqui no chat. Tá. Bom, então vamos fechar por aí, que também é hoje o quarto dia, é sexta-feira, mas deu para trazer o que era para ser colocado. Mais uma vez te agradeço, Marcos. Agradeço também a Rede SUP, a coordenação da Rede SUP, que ficou dando um apoio o tempo todo, a Júlia Morim, a Júlia da Mata, a Yasmin, a Lídia, a professora Velice. Agradeço também ao UN Periferias, né, que também está aqui conosco na realização, as instituições MAI, né, o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, ao Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística, onde eu trabalho, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, ao Instituto de Estudos Avançados, a USP, a vocês do Joio e o Trigo, e claro, a todas as pessoas que nos acompanharam, que enriqueceram o debate, e que também as que vão estar assistindo em outros momentos. Lídia, você quer dar um recado, é isso? Olá, pessoal. Eu queria dar um recado para é que, assim, devido a muitas pessoas que demonstraram interesse na discussão de amanhã não poderem comparecer, a gente decidiu por manter a discussão, mas na segunda-feira, na próxima segunda-feira, no horário habitual, que é às 19. E a gente pede para quem tiver interesse nessa discussão, preencher o link do formulário que a gente vai passar aqui, porque ela não será transmitida ao vivo. Ela será feita numa sala fechada, então a gente vai mandar um link de acesso para cada pessoa que demonstrar interesse. E queria agradecer a participação de todos também e dizer que a gente espera vocês todos também na nossa discussão.
que vai ser muito enriquecedora também. Obrigado, Lígia. Obrigado, Marcos. Obrigado, Valeu. pessoal. E até uma próxima. Tchau, tchau.